Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós chegamos no nosso quarto capítulo do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, um livro de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Esse livro, como nós estamos percebendo desde o início, ele vai nos narrar sobre a mediunidade, a importância do trabalho mediúnico, a importância da conduta dos médiuns. Mais do que isso, ele vai nos trazer como acontece no mundo espiritual. Então, nós que já participamos de um trabalho mediúnico, como médiuns, como esclarecedores, como médiuns de sustentação, muitas vezes não temos a noção e a grandiosidade do trabalho que a espiritualidade amiga realiza, os enfermos que são trazidos. Então, esse livro, cada capítulo, vai dar noção da grandiosidade que é o trabalho realizado pela espiritualidade amiga. Esse capítulo se chama Ante o Serviço. Então, lembrando que nós já vimos sobre o psicoscópio, nós vimos no capítulo anterior que esse grupo mediúnico, ele é dirigido pelo médium, pelo encarnado Raul Silva. E no capítulo anterior foi trazido uma ficha de cada um dos trabalhadores dessa equipe, dos médiuns de psicofonia, alguns médiuns ainda com muitas qualidades a serem adquiridas, apesar de já as terem qualidades, a importância do trabalho incessante no bem. Então agora eles estão narrando como é que aconteceu, como é que acontece esse trabalho na vida espiritual. Então, nesse começo do trabalho, eles narram que chega nesse trabalho mediúnico uma equipe, uma família inteira, vinda do umbral, vinda, trazida para esse atendimento, para esse pronto socorro. Lembrando que, na realidade, uma coisa que nós não podemos deixar e nos esquecer, o trabalho mediúnico é um grande hospital, é uma clínica de tratamento. E os livros nos narram que a própria sala, que muitas vezes se apresenta pequena, no trabalho mediúnico ela se amplia em grandes pavilhões e são atendidos centenas, milhares de pessoas nos trabalhos mediúnicos de uma casa. Então, a importância dos médiuns, de cada um deles, de nós que trabalhamos, fazer o atendimento, mas não só ali, naquele momento do trabalho mediúnico, muito mais por oportunidade da sua vivência no trabalho, da sua vivência na sua casa, da importância da sua transformação moral, do cultivo do estudo, das boas leituras que fazem de nós realmente a mudança, operam em nós a mudança. É isso que é necessário. Então, neste capítulo aqui, nós vamos então encontrar essa família que vai ser atendido pela equipe. E uma coisa que é interessante, que chama atenção, o Aulus, explicando para o André e para o Hilário, ele fala que o médium, ele é essa antena que atrai para si espíritos sofredores, espíritos que necessitam de esclarecimento. Então ele conta que muitas vezes familiares desencarnados dos próprios médiuns vêm em socorro, vêm atraídos, tal qual eles se aglomeram em derredor dos amigos encarnados em prece, como se fossem mariposas inconscientes rodeando grande luz. Por isso, a importância do cultivo da prece, dos bons pensamentos, da reflexão, da meditação, para que atraiam para nós esses espíritos e eles possam ser atendidos, eles possam ser direcionados. Então, a importância. Eu gosto de trazer aqui, nós ouvimos da grande palestrante Sandra Della Polla
a importância da autoridade moral do médium, dessa força moral, por conta da conduta, por conta da vivência, é tão importante que o médium de psicofonia ele vai atrair para si os espíritos que tenham uma certa sintonia, uma afinidade. Mas a importância da autoridade moral do médium acontece porque ele é o primeiro enfermeiro a atender aquele irmão sofredor. Então, mesmo que eles tenham algumas afinidades, a autoridade moral do médium, o seu conhecimento, os seus pensamentos, ele influi de tal forma no espírito sofredor a ponto de mudá-lo, de transformá-lo. Então ela chama o médium de psicofonia que tem autoridade moral do primeiro enfermeiro que faz esse atendimento com os irmãozinhos desencarnados. Então vejam como é importante essa mudança, e aqui nesse capítulo ele fala isso, que nós devemos modificar o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam entidades, vêm como que despejadas de casa, porquanto alterada a elaboração do pensamento naqueles a quem se afeiçoam. Experimentam súbitas reviravoltas nas posições em que falsamente equilibram. Então vejo muitas vezes os desejos desconexos do materialismo, do apego às coisas terrenas, nos desviam do caminho e atraem para nós esses espíritos que vivem em processo de vampirização, muitas vezes até com o próprio médium, os membros do grupo espírita, por conta dos seus desejos, por conta das coisas que gostam, das coisas terrenas. Então, a nossa transformação moral vai operar no sentido de evitar problemas de ordem, de sintonia, de perturbação espiritual, até de obsessão. Então, para que a gente esteja tranquilo, para que a gente tenha a capacidade de transformar esses espíritos. Quando os encarnados não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos, pergunta o André para o Aulus. E o Aulus pergunta: sem dúvida, pessoas passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança. Vejam que reflexão importante. Muitas vezes as pessoas vão nas palestras, nós vamos às palestras, estudamos, entendemos, mas ficamos fechados ao exercício do ensinamento, à nossa transformação moral. Por isso a importância de que tenhamos essa capacidade do autoconhecimento para efetivamente a nossa transformação moral. E ele ainda continua que os homens, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente, desencarna-se a alma sem que se lhe desagarrem os pensamentos enovelados de situações, pessoas e coisas da terra. É o apego à matéria. O apego à matéria nos evita, nos constrange a ter uma morte libertadora, porque a gente desencarna e fica apegado à matéria, às coisas e aos desejos. Então, continua o Aulus, a mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Então, quando nós colocamos a importância da transformação moral, a importância do conhecimento, do estudo, da disciplina e do cultivo das virtudes,
é para que a gente tenha uma vida melhor e para que a gente tenha uma morte libertadora, cada um de nós. E o trabalho mediúnico, ele é uma escola para os médiuns, ao se deparar com espíritos sofredores desencarnados que vêm pedindo auxílio, narrando as suas dificuldades vividas, das suas dificuldades que carregam após a morte, nos dão a verdadeira noção da importância da nossa transformação moral, da nossa mudança. Os expositores de boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas. Vejam só, cada um dos palestrantes, expositores que levam a boa palavra, que levam os bons pensamentos, que levam as mensagens, eles são comparados a eletricistas, desligando tomadas mentais, desligando aquelas tomadas dos obsessores, aquelas tomadas do apego, através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Então, o expositor, o professor, o coordenador, ao estar proferindo palestras, falando, lendo, estudando, ele se desconecta do apego à matéria e das coisas terrenas. E ele se liga às esferas superiores. Observando os irmãos retardados que se abeiravam na mesa num quase semicírculo. Então ele está narrando esses irmãos que chegaram atrasados, né? Os irmãozinhos. Eles estão se abeirando. E aí o André traz a ideia, né? Então esses são todos desencarnados. Ele está narrando para nós os desencarnados que chegaram atrasados. Aí ele diz para Aulos que ele teve a ideia de pegar o psicoscópio. Lembram lá no segundo capítulo, onde tem o capítulo O Psicoscópio, que é um aparelhinho que eles conseguiam olhar, verificar mais a fundo o que o espírito desejava, o que se passou com o espírito. Mas o Aulos diz para André que não era necessário, que bastava que ele olhasse, fizesse uma análise atenta e colheita de resultados que ele, no perispírito, na mente daqueles desencarnados, que ele facilmente conseguiria perceber. E ele entendeu então que pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Ele também reparou que alguns deles mostravam enfermos, como se estivessem ainda na carne. Nossos irmãos sofredores traziam a doença como resultante do desequilíbrio moral que sobrevive ao perispírito, alimentada pelos pensamentos que geraram, quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. E ele então insiste que a renovação mental é a renovação da vida. Importante que a gente se atente para esses ensinamentos, né? E aí então ele coloca que a consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma, e ali estávamos defrontados na vasta fileira de almas sofrendo nos purgatórios diferenciados de acordo com as suas características. Então, todo esse ensinamento nos faz repensar, refletir sobre a necessidade da transformação. E é interessante que eles então vão narrando e de repente chega um homem esguio, triste, exibindo o braço direito paralítico e ressecado. Então, mais uma vez, eles querem pegar o psicoscópio, mas aí o Aulos diz que não. Então, o André narra que o Hilário, numa conversa muito interessante, como se estivessem encarnados, ele chega para esse espírito: oi, tudo bem? Como você se chama? E esse espírito então lhe narra que não se lembra, não sabe o nome, não lembra de nada. E aí, eles ao
auscultar a sua mente, ao perceber o que se passava, tomaram consciência da história desse espírito que estava para ser atendido. Ele havia sido encarnado um estivador no cais, alcoólatra, inveterado. Em determinada situação, ele volta para casa embriagado e ele esbofeteou o seu pai, porque o pai não estava aprovando aquela situação dele de alcoolismo. E quando ele esbofeteia o seu pai diz para ele era incapaz de revidar, porque ele era um homem forte, ele diz: infame, o teu braço cruel será transformado em galho seco. E depois disso, ainda ele fala: maldito sejas. E é tão interessante que aí esse estivador, ele volta para o cais, beber, se embriagar. E as palavras, é como se aquelas palavras tiveram um peso tão grande sobre a sua mente, como se ele ficasse hipnotizado e sugestionado. E ele, então, sofreu um acidente, cambaleando num desastre de bonde, no qual veio a perder o braço. Ele sobreviveu por algum tempo, até que depois ele acabou desencarnando. Enquanto refletia, o nosso orientador, dizendo para o André e para o Hilário: é um caso de reajuste difícil. Precisa de tempo e tolerância. Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo. Então, aquelas palavras do pai, a sua atitude lhe deram um remorso muito forte. Exigem carinho para o refazimento. Se esse companheiro utilizar-se da organização mediúnica, ele transmitirá para o médium essa sensação, essa dor? Pergunta o Hilário. Então o Aulus diz que sim. Ele transmitiria essa sensação, esse sentimento para o médium de psicofonia, para que ele então conseguisse se libertar daquela dor, daquela sensação psicológica, mental, que foi imantada ao acontecer o acidente, aquelas palavras do pai, mas isso foi o que? O sentimento de culpa que ele teve. Então, nós terminamos por aqui, porque esse espírito vai, então, dar comunicação através do médium, e nos próximos capítulos nós iremos, então, dar continuidade a essa comunicação. E você está gostando? Está acompanhando o livro, as leituras? Comente aqui no nosso canal. Muito obrigada!